Algumas pessoas sofrem mais do que outras. Por quê? Justamente porque ela constrói uma realidade falsa, uma realidade baseada em dogmas e padrões coletivos. Isso não começa aqui, agora, nem só nessa vida. A gente vem trazendo esses padrões desde sempre. Toda a nossa força nasce de dentro de nós. E o mais incrível, nós podemos transformá-la apenas concentrando a nossa energia em nós mesmos. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, porque eu falei no início que nós estávamos em São Paulo, numa feira em São Paulo. Nesta feira, fui não sei se para quem é de São Paulo conhece, no estádio do Pacaembu, que é o estádio municipal, é o estádio mais antigo ali de São Paulo, não o mais antigo, mas o estádio que é municipal, onde foi palco de grandes jogos, grandes espetáculos, shows também fazem ali. Na praça, em frente ao estádio do Pacaembu, tem montada uma feira, e essa feira foi montada há 2 semanas atrás. Eu estava lá. Mas eu fiquei meio chateado com uma posição da organizadora que me impediu de apresentar um livro que conta a minha história e a história do meu pai. E esse livro, eu trabalho ele junto com os meus, nos eventos. Só que, como este livro não foi escrito por mim, foi escrito por um outro autor, eu fui impedido de oferecer este livro neste evento. Não é a organização do evento, era do grupo que eu estava ali. Não é o evento que me impediu, porque uma livraria poderia fazer isso. No grupo em que eu estava inserido, fui impedido de apresentar esse livro, porque era de outro autor. E ali só podia, como era um grupo era um stand de escritores independentes, porque eu não me vinculei a nenhuma editora, meus livros são publicados independentemente. Eu mesmo faço a edição e a impressão. E a divulgação e a venda. Não está vinculado a editoras, a padrões das editoras. E como o meu livro como este livro que conta a minha história, a história do meu pai, aliás, a história do meu pai na qual eu faço parte, eu não pude trabalhar, não pude trabalhar com ele, eu fiquei, de certa maneira, ressentido. O que significa você ficar ressentido? Ressentimento. Ressentir. Ressentir é ficar alimentando a energia negativa com relação à atitude de alguém ali. Na verdade, não era nem de alguém, era de todo o padrão de organização daquele stand ali, que eu não podia apresentar, porque era escrito por outro autor, e ali só poderia ser apresentado autores dos seus próprios livros. Você poderia apresentar somente o livro que você escreveu. E nos outros lugares eu sempre apresentei os livros, sem problema nenhum. A sua organização em si não impede, mas este grupo impediu. E eu só descobri isso lá, quando eu comecei a apresentar. E, obviamente, isso me criou um bloqueio. E aí é neste ponto que eu quero chegar hoje com vocês. Em função deste ressentimento, o que acontece quando a gente fica ressentido com alguma situação? Nós bloqueamos automaticamente todo o fluxo de nossa energia para o resto do mundo. Este é o ponto. Todo o poder está dentro de nós.
Quando eu falo poder, não é só o poder de criação, de expansão, de ideias, de construção, de transformação. É o poder também de destruição. Durante 3 dias eu fiquei nesse evento, no começo, primeiro, segundo dia e no terceiro dia. Mas eu ainda lidando com esse ressentimento. Mas, porra, é o livro que eu mais vendo, é o que eu gosto mais de falar, porque eu falo a história de um grande mentor que foi meu pai, e parte dessa história eu vivi ela, e eu não posso falar porque não fui eu que escrevi aquele livro. Isso eu construí uma energia completamente destrutiva dentro de mim. Resultado, eu fiquei 3 dias nessa feira, conversei até com várias pessoas, mas em nenhum momento eu estava 100%. O que é 100%? Vamos entender melhor o que é 100%. Você já viu aquela história de espírito presente? Quando você entra de corpo e alma em alguma coisa, coloca toda a sua essência, toda a sua energia em prol daquilo, aquilo cria, automaticamente se cria. Qualquer coisa. Quando você se dedica de corpo e alma para realizar qualquer atividade, não importa qual atividade, seja uma atividade vamos dizer, de abundância, de ganhar dinheiro, ou seja, uma atividade de você fazer algo muito grandioso que vai beneficiar não só você fisicamente, mas a todos que estão à sua volta e até a sociedade. Quando você entra numa atividade de corpo e alma, você constrói. O que pensar? Não existe limite para o ser humano. Não existe, eu estou repetindo, não existe limite para o ser humano. A gente só não constrói aquilo que a gente não quer, ou que não se dedica, ou que não se entrega a fazer. Ah, tá difícil, mas a vida é difícil, alguém falou. É difícil. Por quê? Não porque a vida aqui é difícil, não é automaticamente difícil. É difícil porque nós criamos as dificuldades. A dificuldade não existe aqui. É nós que criamos. Quando nós nos conectamos na energia errada. Quando nós construímos em nós a energia errada. E o que aconteceu comigo nesses 3 dias? Eu fiquei ressentido. Eu me fechei para mim mesmo. Porque o ressentimento, o que é? É sentimento de impotência, de eu não podia agir contra aquele padrão, eu não tinha como me rebelar e falar assim, não, eu vou fazer isso. Ali eu não tinha como agir. Era um protocolo deles, e eu não vi antes. Se tivesse visto, talvez eu não estaria lá. Mas, de qualquer maneira, depois, refletindo, eu estou apresentando os meus livros que eu escrevi. Eu não preciso vender aquele livro, mas eu posso falar dele, falar da história, de parte daquela história que está dentro dos meus livros. Só que eu não percebi isso no começo, nos primeiros dias. Eu fiquei com o ressentimento. O ressentimento é uma energia que nós emanamos, assim como o amor que nós vibramos dentro de nós. É muito importante a gente entender isso. Se nós quisermos evoluir como ser aqui neste planeta, nesta vida, ou nós entendemos que nós que criamos a nossa energia e não está ligada a nenhum padrão coletivo, está ligada à nossa essência, e esse é o poder que nós não usamos da nossa mente.
Porque para nós usarmos a nossa capacidade mental, no despertar completamente a nossa mente, para usar todo o nosso poder, nós temos que nos desvincular dos padrões coletivos. Por quê? O padrão coletivo sempre é cerceador. Não é cerceador, é limitador, usando uma outra palavra diferente de cercear. É limitador. Por quê? Você pode fazer até aqui ou até aqui. Você não pode ir mais para frente. Você não pode avançar. Você não pode abrir. Por quê? Está dentro de um padrão coletivo. Tudo bem, você aceita aquele padrão coletivo e faz o seu máximo. Aí você ainda consegue um pouco de avanço. Neste evento, nesses primeiros dias em que eu fiquei ressentido, eu não aceitei o modelo deles. Eu não aceitei. E ao não aceitar, eu fiquei condicionado a não liberar a minha essência, a não liberar a minha energia. Resultado, nesses 3 dias eu falei com várias pessoas, mas não consegui realizar nada, porque eu estava desconecto. Desconecto de mim mesmo, da minha energia verdadeira, pura, que expande. Se eu tivesse que falar uma palestra em público, provavelmente eu ia gaguejar. Poderia até falar, mas não transmitiria a mensagem que eu estava transmitindo. Por quê? Eu estava ressentido. A minha energia estava girando no sentido errado. Não estava direcionada ao propósito. Não estava direcionada à construção. Estava direcionada à destruição, à desconstrução. Porque se eu estou ressentido com alguém, eu não estou atacando esse alguém. Eu estou atacando a mim mesmo. Esse é o ponto quando se fala de ressentimento. Quando alguém te magoa, não é alguém que te magoou, porque isso não existe. É você que se magoa porque alguém falou ou fez alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo. A pessoa simplesmente falou, olha, eu não posso permitir que você faça isso, porque senão vai contra o que nós combinamos dentro dessa organização. Tá bom. Ou eu aceito aquele padrão e fico junto com elas, ou então eu saio delas. Mas eu não podia sair porque eu já tinha me inserido. Só não ouvi esse protocolo. Só não atentei por esse protocolo. E aí, não aceitando, eu não construí nesses primeiros dias. A feira durou 9 dias. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 3 dias e resolvi sair e ficar alguns dias ausente. E voltei somente nos 2 dias finais. No momento que eu saí do ambiente, eu tirei a minha energia, mas meus livros ficaram lá. Meus livros ficaram expostos. Eu não estava lá para falar, ou para dar os autógrafos, ou para dar a dedicatória, para conversar com os meus leitores. Meus livros ficaram lá. E eu saí e fiquei. A feira começou no sábado, fiquei sábado, domingo e segunda. Na terça eu saí, fui para outro lugar. E só voltei no sábado. Quando eu cheguei no sábado, a primeira notícia que chegou, a organizadora chegou, João, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Seu livro vendeu muito bem durante a semana. Foi só você sair, o livro começou a vender. Eu parei um pouco. Como assim? Eu saí, meu livro começou a vender. Então era, o que eu estava fazendo que eu estava impedindo a venda do meu livro? Entendeu o que significa a nossa energia? O meu ressentimento ali, naquele momento, começou a construir. Começou a construir o quê? A barreira
A minha energia impediu que as pessoas enxergassem o meu livro. A minha energia contra, não a mim mesmo, conscientemente, contra a ação de outra pessoa, e também não era a pessoa que é culpada, era um sistema que foi criado. Mas aquela energia criou um bloqueio tão intenso à minha volta que, da mesma maneira que eu tenho o poder de transformar a energia, eu tenho o poder de bloquear. O que significa que todo o poder está dentro de nós. É como a gente usa que faz acontecer a você chegar à plenitude, chegar à abundância, à independência financeira, como muita gente procura, porque nós dependemos de dinheiro para viver neste mundo, ou a escassez, a miséria, o buraco que a gente vai ficar. Isso ficou muito claro para mim. O que eu estou fazendo aqui é a primeira. Eu estou abrindo hoje, eu não tive coragem de abrir e falar isso antes nas outras lives. Exatamente mostrando. Isso não está escrito em lugar nenhum, não. Eu estou relatando algo que aconteceu comigo. Eu vivenciei agora, esses últimos 3 dias, exatamente isso. Eu consegui, com a minha energia antagônica de ressentimento, e até um pouco de raiva por ter estado ali, até raiva contra mim mesmo, por não ter percebido, não ter identificado esse modelo antes, senão não teria entrado. E quando eu me desconectei daquilo, não, eu vou fazer outra coisa, vou me recuperar mentalmente, espiritualmente, e volto depois. Na verdade, eu pensei, vou voltar só para pegar meus livros e levar de volta e ir embora. Mas quando eu cheguei, que me recebi a notícia, amigos, aí eu parei. Aí eu parei, saí mais um pouco, fui meditar um pouco para entender tudo isso. Entender por que isso aconteceu. E aí, obviamente, a gente começa a receber as intuições, as explicações. E aí, durante eu sair nessa meditação, sentei um pouco num lugar, numa sombra de uma árvore, e fiquei meditando durante algum tempo. Não foi muito tempo, porque eu estava com o celular e o celular me recebia uma notificação, eu olhei a mensagem, era da organização do stand onde eu estava, a pessoa perguntando, João, onde é que você está? Eu estou precisando de você, que eu tenho 2 pessoas aqui esperando o seu autógrafo. Novamente, quando eu resgatei a minha energia, resgatei a minha essência, resgatei a presença da alma presente, quando eu me libertei da minha própria ignorância, do meu próprio bloqueio de ressentimento, e agradeci à pessoa a quem eu estava ressentido, que foi a responsável pela venda dos meus livros durante o meu período de ausência, e agora me chamando, porque tinha mais 2 pessoas me aguardando para receber um autógrafo no meu livro. A partir dali, modificou. Numa feira de 10 dias, eu aproveitei 2, só depois que eu me libertei de mim mesmo, não foi de obsessores, não foi de alguém que veio de outro lugar, que está me sugando energia, não. Quem estava sugando a minha energia foi o meu próprio padrão de ressentimento. Então, eu quis trazer esse depoimento hoje para que quem estiver me ouvindo e me assistindo, você quer saber por que a vida às vezes é muito dura, muito difícil para algumas pessoas? Por que alguém sofre? Por que alguém fica doente? Por que alguém
não consegue sair do lugar, não consegue sair daquele emprego, não consegue sair de um relacionamento tóxico, porque ela não se conecta em si mesma. Se conecta com os outros, culpa os outros pelo seu fracasso, mas ninguém é culpado pelo seu fracasso. Ninguém é culpado pelo seu sofrimento, pelas suas doenças, pelas suas angústias, pelas suas dores, porque todos os sofrimentos que acontecem conosco, todas as dificuldades que acontecem conosco, é nós que criamos. Todas as doenças que assolam, que chegam nesse corpo, é nós que criamos. E ficou muito claro esse momento, nesse evento. Para mim ficou muito claro. Eu precisava desse exemplo, porque eu venho falando sobre isso há muito tempo. Mas eu não tinha experimentado isso comigo. E eu experimentei. O mesmo poder que eu tenho aqui de verbalizar, de falar, de impressionar várias pessoas, de atender muitas pessoas, eu tenho também de me destruir. Então, todos nós temos o poder absoluto nas nossas mãos. E nós podemos usar para transformar, para realizar, para construir a nossa realidade, mas também podemos usar, mesmo que inconscientemente, como eu estava fazendo, contra nós. E a maioria das vezes a gente usa inconsciente. Por que inconsciente? Porque nós estamos vinculados ou acreditando, confiando cegamente num padrão coletivo. A gente entra e mergulha e acredita que aquele é o modo de viver, é o modo de encarar a realidade, é o modo de se relacionar com outras pessoas, é o modo de se relacionar consigo mesmo. E nós somos os nossos piores inimigos, assim como podemos ser o nosso melhor amigo. A força está nas nossas mãos. Nós podemos usar para construir, trazer para nós o que é importante para a nossa vida, ou então trazer essa mesma força para destruir, para construir a realidade inversa do sofrimento, da perda,